Fala, coach de CrossFit, tudo bem com você? Hoje nós iremos abordar um tema, uma aula bem legal que todos os atletas de CrossFit, todos os alunos sonham fazer, que é o Handstand Walking, que é a parada de mãos, caminhando, né? Aquela famosa bananeira, caminhar com as mãos. Então, olha só, hoje a nossa aula vai ser com esse tema. Eu espero que você curta muito e, antes de mais nada, já pega uma caneta e um papel para você anotar todos os insights que você vai ter durante essa aula. Eu me chamo Juliana Cari e eu tenho uma vasta experiência com movimentos ginásticos para CrossFit e ginástica artística, mais ou menos aí, vamos dizer, de uns 14 a 15 anos. Então, olha só, antes de mais nada, eu gostaria que, se você fosse novo aqui no canal, ou se você não é também, já curte esse vídeo, pro YouTube tá jogando a gente lá pros top lists ali desse movimento, que é a parada de mãos, um movimento que eu gosto bastante de ensinar e que eu tenho uma experiência muito boa. E hoje eu vou te mostrar aqui essa aula, ó, como que você vai montar e ensinar Handstand Walking. Lembrando que isso daqui hoje, ó, é um plano de aula. Então você vai aprender a montar o plano e vai aprender a dar uma aula super excelente. Então, olha só, não perde nada. Se você precisar voltar esse vídeo, volta. Se você precisar assistir ele várias vezes, faça isso também, porque quanto mais você conseguir absorver esse conteúdo, melhor suas aulas vão ficando. Quanto mais você conseguir englobar esse conteúdo nas suas aulas, melhor didaticamente e melhor você vai ter resultados também. Então, ó, já vamos começar, hein? Fica ligadão aí. Uma coisa que você tem que prestar muito atenção durante o seu plano de aula é, antes de começar a montar, o que você vai fazer antes? Antes que eu digo é o seu planejamento, né? O que você vai fazer durante o seu planejamento e o que você vai fazer depois. Poxa, Juliana, depois eu tenho alguma coisa para fazer? Depois eu digo que é a parte mais importante do seu conteúdo e da sua aula também. Então isso daqui é dentro de um processo de aula mesmo, aquela aula que a gente tem lá no box, né? Então, antes da aula, durante a aula e depois da aula. São processos que você precisa seguir para você sempre estar na frente como professor e melhorar cada vez mais. Então, olha só, eu preparei aqui um mapa mental para a gente seguir. Sobre esse conteúdo. Então, eu vou anotar tudo. Se eu precisar apagar aqui, eu vou apagar e logo depois eu faço as outras anotações, ok? Então, olha só, presta atenção aí. O que você vai fazer antes da aula? Vamos colocar aqui como número 1. Então, um processo que eu vou executar todo antes da minha aula. Antes da minha aula, eu vou fazer toda a minha programação. Como assim, Juliana? Eu vou montar, na verdade, antes disso, eu vou estudar o meu conteúdo. Depois, eu vou montar a minha aula. Depois que eu montar, eu vou fazer todas as adaptações para o público que eu vou ensinar. Como assim as adaptações? Você vai pegar tudo de exercício que você acha que um iniciante faz, tudo que um intermediário faz e tudo que um avançado faz. Na verdade, você pode fazer isso de diversas maneiras, né? Você pode separar a sua turma em vários níveis. Cada vez que você separa a sua turma em vários níveis, o que acontece? Você tem uma turma mais homogênea e, querendo ou não, você tem uma rentabilidade melhor durante o seu processo. Por que eu falo isso? Porque você consegue montar blocos de turma cobrando exatamente a mesma coisa do seu aluno e dando mais atenção para aquele grupo exclusivo, né? Do que você ter uma turma heterogênea e ter que dar atenção para todo mundo e modificações para todo mundo. Você vai fazer exatamente o que ficar mais fácil para você, o que ficar mais viável, né? Na verdade, a parte de entender o plano de aula, entender o movimento. Então, isso daqui são, para mim, Juliana, os passos principais que eu tenho que fazer para trabalhar
esses movimentos, no caso do handstand. E o que eu faço para me ajudar? Normalmente, a gente perde muito tempo, além de ficar procurando vídeo e estudando, a gente dá aquelas escapadinhas, né, lá no Instagram para olhar e acaba perdendo o foco da nossa estrutura de aula. Então, já vou dar aqui um esquema para você. Eu sugiro que você tente fazer isso daqui por até 25 minutos corridos. Você vai tentar tirar todas as suas distrações. Que distrações são essas? Telefone celular, computador, se você não estiver escrevendo, né? Já deixa tudo em modo avião, TV, já para não ter problema. Durante esses 25 minutos, você tem que dar um foco total em tudo isso aqui. Caso você não consiga, durante os 25 minutos, que é um processo natural até a gente começar a entender, você vai dar uma pausa. E essa pausa aqui, ela vai ser de exatamente 5 minutos. E se você não terminou, você vai executar mais uma vez o processo, dentro de 25 minutos, e vai tentar estruturar. Hoje eu sei que eu consigo montar numa estrutura de 25 minutos, porque eu já tenho uma planilha pré-programada do que eu quero fazer, o dia que eu vou fazer e o que eu vou fazer. Eu consigo montar exatamente 4 planos dentro desses 25 minutos, né? Já consegui montar 4,5, mas isso daí é com a prática. Antes eu perdia muito tempo, na verdade eu não perdia, né? Começava a estudar muito, não tinha tanto foco na hora de montar. Depois que eu aprendi essa técnica aqui dos 25 segundos, que é a técnica do Tomato Time, né? A gente usa ali o Tomato Time, que é a técnica do Pomodoro, que é exatamente isso, para você executar o máximo de atividades que você conseguir com o máximo de atenção possível. Então, ó, só pra gente voltar aqui antes da aula, esse aqui vai ser o nosso processo. Estudar, montar a aula e fazer todas as adaptações possíveis. Olha só, hein? Isso aqui é uma estrutura poderosíssima que ninguém sabe, ou então quem sabe não entendeu ainda. Processo número 2. O que você vai fazer durante a aula? Tudo isso aí. Olha só, primeira coisa, uma aula, ela começa quando você chega no box. Então, já está partindo do princípio que é durante a aula. Então, olha só, o que você vai fazer? Você vai tentar chegar até 20 minutos antes da sua aula. Ah, não, eu já venho correndo de outras aulas, eu não consigo fazer isso. Se você não consegue, eu peço para você se programar para tentar arranjar esse gap aqui. Por quê? Porque você já vai ver o espaço que você vai utilizar durante a aula. Ah, não, mas o espaço é sempre o mesmo. Mas é bom a gente observar. Por quê? Organização, uso de material. Por que eu falo uso de material? Porque pode acontecer de você estar entrando num box de CrossFit e tá acontecendo outras aulas além da sua, que é o meu caso. E aí o que eu tenho que fazer? Beleza, eu chego no box, dou uma olhadinha no meu plano rápida. Ah, ok, eles vão usar isso daqui de espaço. Então já vejo o espaço que eu vou utilizar. Por quê? Para eu não atrapalhar as outras turmas que estão circulando no mesmo ambiente. Caso eu precise deslocar para um outro espaço, eu já tento deixar a minha aula sempre no mesmo lugar para eu não atrapalhar as outras pessoas e para os meus alunos também não ficarem estressados, porque isso faz parte também do seu planejamento. Organização. Como assim organização? Então eu pego todo o material que eu vou utilizar naquela aula ali e vou pegando um de cada vez, deixando no cantinho para os meus alunos e muitas das vezes eu já organizo nas raias, nas baias que eles vão utilizar. Por que eu faço isso? Porque eu não perco o tempo do meu aluno deslocando no box, conversando com outras pessoas e perdendo tempo de aula. Eu priorizo a segurança deles, porque se tiver alguma aula jogando barra no chão e meu aluno estiver desatento, ele pode se machucar. E mais uma outra coisinha, otimização do meu tempo. Porque eu sei que eu tenho 55 minutos de aula, né? Entre 50 e 55 minutos. E durante esse tempo eu já prezo os meus alunos. Então, na realidade, eu tenho que manter o foco total durante 55 minutos. É o tempo que eu estou me doando e que os meus alunos estão pagando para eu fazer o meu trabalho. Então, nada mais justo de eu ter o foco total. Ah, não, minha mãe respondeu ali no celular.
Uma coisa que talvez para você não seja importante naquele momento, você pode priorizar a tarefa, que no caso é dar a sua aula e uma aula bem dada. Por quê? Porque o seu aluno ele vai te pagar caro por isso e ele vai exigir uma boa aula. O que eu faço muito aqui com os meus alunos? Durante o processo da minha periodização, isso faz parte da minha propaganda, do meu marketing. Então, o que eu faço? Eu pego uma planilha, coloco os dias que vão ter aula e coloco o que de movimento vai ter. Caso eu tenha que modificar isso daí, eu já aviso para ele num prazo de 1 semana de antecedência, para ele se organizar e descansar, né, o tempo suficiente para refazer aquela aula. Mas isso é muito raro acontecer. Então, a minha planilha já está toda montadinha, já falo o que eles vão fazer, o período que eles estão trabalhando. Então, é super legal. E aí, no final da minha periodização, eu peço um feedback para o meu aluno, para ele falar o que ele gostou daquela planilha específica, daquela programação específica, o que ficou a desejar e o que ele deseja aprender para a próxima periodização. E assim eu vou rodando os meus movimentos na minha periodização de ginástica. E mais uma outra coisa. 3. Depois da aula. O que fazer depois da aula, Juliana? Ir embora? Não. Você não vai embora ainda. O que você vai fazer depois da aula? A sua aula vai terminar quando você pegar a sua turma. Galera, hoje nós encerramos por aqui, mas na aula que vem a gente vai ter tal movimento. Não se esqueça, se precisar alongar antes, eu quero que vocês façam esse exercício, tá bom? Então, acabo a minha aula por aqui hoje. Cumprimento os meus alunos, né? High five ali, parabéns, gostei daquele movimento. Sempre dá um feedback para os alunos, né? Em formato de elogios, né? Vou colocar aqui, feedback. E a parte mais importante, que com o tempo você vai produzindo isso aqui automaticamente, que seria o quê? Você acompanhar os seus alunos até a porta do box, até o final ali, e você falar para ele, boa noite, espero você na próxima aula, olha só, não atrasa, porque isso vai ser importante, e a gente ter esse contato direto com o aluno. Não é simplesmente chegar, galera, pega isso, pega aquilo, vamos lá. Não, a gente precisa hoje, como educador físico, ter esse contato mais direcionado com o nosso aluno. Não porque tá na moda, não. Mas os alunos, eles vão ficar com você, eles vão se afeiçoar a você se você oferecer uma parte sua para eles. E o que você está oferecendo para o seu aluno ali melhorar? O seu tempo. Então, eu vou acompanhar ele até o final da aula, até a porta do box. Então, vou colocar aqui. O final da aula é importante. Lembra de se despedir do seu aluno, ok? E doar o seu tempo. Ah, você está falando que eu tenho que construir planilha para o meu aluno gratuitamente? Não, porque isso daí é perder dinheiro, perder o seu tempo. Você pode dar uma amostra do que você faz, pode construir várias planilhazinhas básicas ali e você vai mostrar para o seu aluno o que você sabe fazer e falar assim, olha, eu tenho uma periodização aqui de 3 aulas de pull-up, vê se você consegue evoluir fazendo isso, já que você tem dificuldade, mas eu tenho um programa de pull-up, de handstand walk no box ali. Você pode escolher entre uma aula de personal bem personalizada de acordo com a sua realidade, ou então você pode escolher entrar numa turma de ginástica minha. Querem fazer uma aula experimental para você conhecer como que é? Você já está dando uma amostra e depois você vai dar uma outra amostra de como que você vai se comportar com o seu aluno. Isso daqui é um material imperdível, que se você for olhar aí na internet, ninguém está fazendo nada parecido com isso. Né? Eu tive um insight, tive que estudar um pouquinho mais para desenvolver esse tipo de programação aqui para você, que é personal, e você nunca mais vai passar um sufoco na sua vida, porque a partir de hoje você vai utilizar o Tomator Time para se programar e você vai pensar sempre nesses 3 momentos de aula: antes, durante e depois. Depois que você pensar nisso tudo, aí sim eu vou te ensinar a como que você vai montar uma aula de handstand walk que seja viável para os seus alunos, né? Não é aquele amontoado de educativo que você vai deixar o seu aluno louco e teoricamente ele não vai aprender nada e vai ficar com dor no punho. Não, você vai trabalhar estratégias de aulas certas, movimentos certos para você não perder tempo e ter mais evolução com ele. Então, olha só,
Se isso daqui está fazendo um grande sentido na sua cabeça, se você já está gostando desse conteúdo que eu não preciso nem passar mais nada, você vai fazer o seguinte para mim, você vai se inscrever no meu canal, aqui no Instagram, você vai me seguir também no YouTube e no Instagram também, e vai enviar esse vídeo aqui para o máximo de pessoas que você puder, para me ajudar a divulgação do meu material, que está de forma gratuita e tem muita coisa para você aprender, e também vai ajudar os seus colegas a dar uma aula melhor de ginástica e não sofrer mais com isso, porque nós somos pequeno grupo, um grupo bem seleto mesmo, que só não aprende ginástica porque não assistiu esses vídeos ainda. Então olha só, agora eu vou te ensinar a estruturar um plano de aula, um planejamento. O que deve conter no meu planejamento? Quais são os exercícios que eu tenho que fazer, né? Por que eu tenho que trabalhar isso? Por que isso é importante para o meu aluno? Por que eu não posso colocar mais de 5 educativos na parte técnica? Então você vai aprender tudo isso aqui. Então olha só, passando aí, vamos lá, vamos pensar numa aula de handstand walk básica e a gente coloca alguns educativos que vão fazer sentido para você, mas eu já vou te adiantar que essa aula de handstand walk com alguns educativos mais simples, intermediários, básicos e avançados, ela tem aqui nesse canal que tem mais de 460 vídeos para você assistir, é muito material, muita bagagem. E aí, se você quiser saber alguma coisa mais sobre o handstand walk, eu já aconselho você a separar alguns vídeos para você ver, para depois você continuar e dar suas aulas. Então, olha só, uma aula de handstand walk. O que você faria hoje? O que a Juliana faria hoje? O que o João faria hoje? O que a Manuela faria hoje? Maria? Então, olha só, professor, já estou direcionando um trabalho bem para você. Hoje eu começaria com um alongamento corporal básico que a gente chama de alongamento dinâmico. Então, nem partiria para uma mobilidade ainda, né? Esperaria um pouquinho mais, porque eu preciso de uma ativação escapular também. Por quê? Porque eu preciso sustentar o meu corpo de cabeça para baixo. Então, talvez se eu soltar muita articulação do meu ombro, talvez não seria uma boa ideia. Posso fazer isso no final para dar uma relaxada no ombro, no punho? Sim. Mas talvez não soltaria tanto a articulação do ombro com um trabalho mais específico ali, né? Deixaria isso para um outro movimento, talvez. Então, olha só. Primeira parte aqui, vou fazer um alongamento. Então, no meu alongamento, eu colocaria um alongamento dinâmico, né? Ah, Juliana, o que você faria no seu alongamento dinâmico? Então, lembra antes como dinâmico? Lembra quando a gente se alongava antes, que era aquele alongamento mais balístico ali, de rotação de braço para frente e para trás, dar uma espreguiçada, jogar o corpo de um lado para o outro, só para o nosso aluno se movimentar, entender o que ele está fazendo. Ah, um balanço de pernas, porque vai utilizar para o chute ali a cadeia posterior, o glúteo, pode ajudar os adutores, os abdutores, tudo isso. Então, um alongamento dinâmico, bem básico, sem muita invenção, não tem que inventar. Você tem que fazer o que você acha bem específico. De aí mais ou menos, de 3 a 5 minutos, e eu não vou passar disso, porque se eu passar disso, eu vou estar enchendo linguiça, né? E enchendo o saco do meu aluno sem foco nenhum. Acabei toda essa parte de alongamento dinâmico, aí vou fazer alguns trabalhos de estabilização, né? Já para o meu aluno entender o que é a parada de mãos de cabeça para cima, estabilização escapular e também só um exercício para trabalhar aqui um pouquinho dessa angulação aqui entre a orelha e o ombro, né? Trabalhar um manguito também é legal, porque dá uma estabilização também do glenohumeral aqui, para o aluno já entender o que ele vai fazer com o ombro dele. Então, olha só, aquecimento, né? Então, vou colocar aqui, warm-up. Ativações escapulares, ativação escapulares com anilha. Você pode fazer uma elevação frontal e um encaixe de ombro, que a gente chama na ginástica, né? Uma elevação do ombro até a orelha na posição de hollow. Então, se você está ensinando parada de mãos, o seu foco nessa aula vai ser hollow position. Esse daqui é o grande segredo da ginástica. Você saber executar uma posição básica bem feita. Movimento de
estabilização escapular. Vou trabalhar os famosos manguitos, né? E aí, depois disso, posso fazer aqui, ó, um aquecimento geral, né? Que são esses dois movimentos aqui. E aí eu já posso trabalhar exercícios que ficam de cabeça para baixo, que são as famosas quadrupedia. São movimentos que imitam os animais e que já adaptam ao seu aluno a posição invertida, ou seja, cabeça para baixo. Lembrando que as posições em quadrupedias podem ser com o apoio das mãos e dos pés, pode ser com o apoio das duas mãos e um dos pés, ou então pode ser com um colega segurando você e com o apoio das duas mãos. Todos esses exercícios são exercícios legais para a gente adaptar as posições de quadrupedia. Bom, se é handstand walk, eu colocaria exercícios que o meu aluno já tentasse se imaginar ali de cabeça para baixo. Colocaria um cachorro, um bear walk, né, uma posição do urso, né, que a gente chama no CrossFit. Colocaria o bear walk pulando, colocaria um bear walk trocando a perna lá em cima. Não precisa você chutar a perna lá no teto, não. Chutando a perna devagar, até chegar na parada de mãos. E aí você vai se adaptando, colocando para aquele aluno ali RX, um pouquinho mais de estabilização. Não quero que você desencaixe o ombro, quero que você encaixe o ombro na orelha. E aí faça o chute. Posições mais ou menos assim que você vai trabalhar no seu planejamento de aula, na parte de quadrupedia. Ah, e uma outra coisa que eu esqueci de falar aqui. Isso daqui não vai durar mais do que 10 minutos. Eu sempre coloco aqui entre 8 e 10 minutos, né? Então aqui eu já fiz 5 minutos de aula, 10. Somando tudo isso daqui, já somando, hein? Esse vindo pra cá, eu já gastei exatamente 15 minutos de aula, né? Então se eu tenho aí 50 minutos de aula, se a minha aula já dura 50 minutos, menos os 15 minutos aqui, já faz aí seu cálculo e vê quanto que dá. E vê quanto que se isso daqui vai ser suficiente para você trabalhar a sua parte técnica, né? Então, olha só, já fiz aqui 15 minutos, já vou deixar aqui no cantinho. Já gastei os meus 15 minutos de aula, só pra gente se orientar. Acabou isso daqui, eu vou trabalhar força, estabilização e consciência corporal com um treino de core, né? Um treino já para ajudar a gente na parada de mãos. Ah, Juliana, poxa, core, sempre vou fazer canoinha, essas coisas. Não, você pode adaptar o seu core para você melhorar. Core, você vai fazer canoinha, abdominal? Não, você vai trabalhar toda a porção do seu corpo e você pode fazer isso de diversas formas. Você pode trabalhar não só a canoinha, mas você pode trabalhar pranchas, tanto lateral, a estabilização da sua escápula. Você pode trabalhar canoinhas laterais para o seu aluno entender como que é essa parte que a gente chama, né, de fechar o peito, que ninguém entende o que é fechar o peito, teoricamente, né? Fechar o peito não é você fazer isso aqui, não é empurrar o seu ombro para frente, não. É tentar jogar o seu umbigo, né, que a gente chama no Pilates também do umbigo lá nas costas, e ao mesmo tempo fechar a costela. Então a costela aqui minha tá aberta e eu quero fechar, é fazer esse movimento aqui. Teoricamente o meu ombro vai fechar também, mas não é só o ombro ficando numa postura de corcunda, né? É um movimento diferente, é isso aqui. Contraindo o meu abdômen, deixando o meu bumbum duro e para dentro. Vou fazer uma retroversão do meu quadril, né, professor? Então tudo isso aqui é o que a gente vai abordar ali no core. Então, posso trabalhar com pranchas, além das canoinhas. Posso trabalhar com simulação de parada de mãos, que é um exercício básico e que dá muito resultado. Essa simulação é o seguinte, você pode colocar as duas mãos na parede, pé para trás, vai ficar numa posição em espécie de rampa. Então é como se eu ficasse nessa posição aqui, ó. Minha cabeça, as minhas mãos e os meus pés, né? Então eu vou inclinar o meu corpo para frente, né? Jogando as minhas mãos, as minhas mãos para a parede, ombro sempre alinhado. Eu posso fazer esse tipo de prancha, posso fazer a prancha ao contrário, onde eu coloco perto da caixa. Posso fazer um trabalho de deslocamento. Se você tiver alguma radiografia aí no seu box ou então algum objeto que deslize, você pode trabalhar as pranchas que a gente trabalha muito na ginástica com a força das suas mãos. Por que a gente faz muito esse trabalho na ginástica? Vou explicar por quê. Durante a parada de mãos,
os alunos, eles pensam que para caminhar, eles têm que flexionar o cotovelo e colocar a mão no chão, né? Então, lá na ginástica, quando a gente já trabalha esse movimento de consciência corporal com a criança, a gente quer que ela aprenda a fazer esse movimento aqui de puxar o chão, né? Porém, a gente vai puxar o chão com a força do seu grande dorsal, os músculos aqui da axila, paravertebrais e o core, né? Basicamente o core. Então a gente vai fazer esse movimento aqui, de puxar. Então handstand walk nada mais é do que a gente trabalhar a lateralidade e empurrar a mão no chão. Quando eu for colocar a mão no chão, eu vou dar aqui, ó, aquela empurradinha para trás, igual da radiografia. Depois, se você quiser, só você me perguntar aqui qual que é esse exercício da radiografia, que eu vou fazer uma filmagem de exercícios básicos que a gente trabalha dentro de um ginásio de ginástica artística para um aluno, né? Ou então, um trabalho bem legal também é só de você pegar uma anilha e sustentar acima da cabeça e fazer esse movimento aqui de ativação e desativação, que também vai trabalhar um pouquinho da sua consciência corporal e do core. Normalmente, o core, eu não gasto muito tempo porque é um músculo que os alunos ainda eles não conhecem por completo e fadiga muito rápido. Então, olha só, eu vou trabalhar aqui também de 6 a 10 minutos, mas 10 minutos talvez para algumas pessoas seja muito tempo, né? 10 minutos que eu digo é preparação, explicação e aí você vai fazer o core, né? Aí já somando com aqueles 15 minutos que tem ali, nós temos exatamente 25 minutos, né? Então, se a nossa aula tem 55 minutos, talvez você tenha um pouquinho menos tempo para trabalhar a parte técnica. Normalmente, eu não trabalho os 30 minutos de parte técnica, porque os nossos alunos eles vão sentir muita sobrecarga nos punhos, nos ombros, algumas pessoas nas costas, porque não está acostumado a ficar de cabeça para baixo e tem um core fraco. Então, a gente tem que pensar nesses movimentos aí. Trabalharia movimentos na fase mais básica, intermediária e avançada. Lembra que eu falei que eu coloco, tipo assim, mais ou menos entre 3, né, estourando 5 movimentos? Vamos trabalhar com 5 movimentos hoje? E aí a nossa parte técnica ali do nosso plano de aula vai ser assim, ó. Parte básica, o que eu faria? Um box L handstand. Para o meu aluno entender e já colocar o bumbum dele em cima da articulação do ombro e do punho e querendo ou não, ele já está fazendo um trabalho de deslocamento, indo para frente, indo para trás, mas lembrando que eu vou trabalhar sem flexionar os meus cotovelos, vou trabalhar mais a articulação do ombro, fazendo isso e isso, isso e isso, puxando para baixo e encaixando. Beleza, um exercício básico que todo mundo dá conta de fazer e eu já sugiro que você trabalhe a parte técnica em dupla ou, já vou colocar aqui ó, uma sigla que eu sei, que é circuito, que ele não tem fim, né? Então, em dupla circuito, você pode programar um bando de exercícios, né? 5 aí ou 2, fazer a galera rodar por um determinado tempo, né? Então, essa seria aqui uma técnica que eu usaria já para começar a minha aula de handstand walk. Depois dessa técnica aqui, eu tentaria complicar um pouquinho mais esse movimento. Como? Trabalhando o mesmo box L handstand, né? Em deslocamento. Colocaria uma anilha no meio da caixa e faria o meu aluno andar de um lado para o outro. Box L handstand. Vou colocar aqui o mesmo nome, tá com a cor diferente, mas você já vai saber que é dinâmico, porque ele vai estar trabalhando com uma anilha, né? Beleza. Fiz isso daqui, aí ok, já preparei os ombros do meu aluno, acho que ele já está preparado o suficiente já para virar de cabeça para baixo. O terceiro exercício, colocaria um handstand na parede, com transferência de peso. Como que eu faria isso? Bom, primeira coisa, pediria para o meu aluno deixar um pouquinho das pernas abertas e tentar trabalhar com uma anilha no meio dos braços. E aí eu vou despender o meu peso para um lado, colocar a mão em cima da anilha e descer. Despender meu peso para o outro, colocar a anilha e descer. Já para ele ter essa consciência de tanto para um lado quanto para o outro, fazendo um exercício teoricamente mais complicado. Beleza, acabei isso daqui. Parte 4, já vou mudar a cor de novo. Handstand, colocaria ele para fazer a parada de mãos. Tipo assim, com mais ou menos um palmo longe da parede. Fiz a parada de mãos, coloquei o meu pé na parede,
vou caminhar em direção a ela, tentando deixar o meu corpo o mais duro possível. Porém, quando a gente chuta o pé e fica um pouquinho mais longe da parede, nosso corpo ele faz uma espécie de cela, né? A gente abre o peito, abre o quadril. A gente vai deixar esse posicionamento do aluno sem corrigir. O que eu quero que você olhe mais importante é isso daqui: ombro, cotovelo e punho. São as articulações que eu quero que você tome conta e que você se programe também para o seu aluno não sentir uma sobrecarga. Esse handstand aqui, eu vou colocar a parede, já pra gente lembrar o que é, né? Handstand, parede mais anilha. E aqui colocaria handstand também, mais parede, porque você já vai saber qual que é. É um palmo de distância. Vou colocar o pé e vou encontrar a parede. Quanto mais o seu aluno vai ficando confiante, ele vai querer chegar na parede antes de tocar os pés. E aí é esse daí que você vai utilizar no A5. Vou colocar aqui o desafio, que eu já te falei. É você criar um desafio que englobe uma parte bem difícil do seu aluno superar aqui, superar aqui, superar aqui, superar aqui, superar aqui. É um desafio pessoal para ele. Não precisa ser um desafio para a turma inteira. Poxa, proponha um desafio pessoal para cada aluno. Isso também é uma boa ideia, é uma estratégia que você tem de retenção, porque ele vai perceber que você está preocupado com o desenvolvimento do movimento dele, né? E aí, isso daqui, mais ou menos aqui, vai durar entre 15 e 20 minutos. Gastei exatamente 45 minutos de aula. No final, faltou ainda uns 10 minutinhos, né? Posso fazer o que com os meus alunos durante esse processo de 10 minutos? Posso fazer um alongamento específico, posso fazer um skill que vai ajudar ele a trabalhar um outro movimento, né? Não a parada de mãos, porque eu já estou cansado. Posso conversar com eles, posso fazer um monte de coisa. Então, olha só, cabe você saber o que você quer com o objetivo daquela aula ali, né? Posso pedir para eles limparem os materiais e guardar. Então, são várias coisas que você pode fazer já para otimizar já a sua próxima aula, ou então guardar os materiais. Mas lembra que no final desse processo todo, você vai dar um high five ali, agradecer pela presença, dar feedbacks e se despedir quando sair e agradecer, porque ele veio na sua aula e a sua aula foi muito boa. E aí, o que você pode fazer também, que é bem legal, é você filmar alguns processos de aula, achar um aplicativo maneiro mesmo, fazer a colagem desses vídeos, postar no seu Instagram para as pessoas perceberem que você dá uma aula de ginástica para CrossFit, que você ensina as movimentações super bem e que você está no mercado de trabalho e está pronto para atuar com esse tipo de público. Então, você tem várias estratégias. Além de fazer um bom planejamento de aula, é um bom marketing pessoal. Isso daí é o sucesso da nossa profissão hoje em dia. Trabalha com marketing pessoal, seu marketing. Veste uma roupa bacana. Sei lá, passa uma maquiagem, vai trabalhar com seus alunos, tira uma foto no final, tira uma foto sua fazendo parada de mãos e coloca conteúdo programático da semana, posta nos stories e assim vai. São várias estratégias que você pode fazer, mas depois a gente conversa um pouquinho mais sobre marketing. Então, olha só, essa aula aqui foi uma aula simplesmente espetacular. Agradeço pela sua presença. Já convido você a assistir vários outros vídeos que estão aqui na nossa plataforma do Instagram e do YouTube também. Espero você à próxima aula e até mais.